conexão e de entrada. Fazer uma pergunta aqui que o Adário aqui é o nosso controlador aqui das... Ah, achei o Brigagão, pronto. Que é o nosso controlador aqui da tecnologia. Quando... Muito bom, muito bom. Bom dia, tudo jóia, tudo em ordem. Juntos. Muito bem. Pelo jeito, todo mundo bem de saúde, todo mundo em ordem, como se dizia antigamente lá, todo mundo sacudido, né? O cara fica bem quando está sacudido. Muito bom. Pessoal, vamos começar. Estamos gravando. O João Adário está tratando da parte tecnológica, agradeço a ele. A nossa prosa de hoje é sobre a emenda 144, a PEC 110, é o projeto Simplifica Já, tá certo? O tema é da hora, não tem dúvida, a gente vem tratando aqui nos nossos encontros, ora sobre receita, ora sobre despesa, dívida, visão macroeconômica, como com o ministro Joaquim Levy na semana passada. Achei que a gente tem muito a aprender nesses debates. E eu confesso que eu vou aprender bastante hoje com o Alberto, que é o Alberto Macedo, a quem agradeço estar aqui conosco para expor o Simplifica Já, tá certo? Que é esta emenda 144 e que visa, pelo nome indica, uma alternativa, uma fórmula mais simples, mais, talvez, politicamente admissível, entendeu? Para avançar na reforma tributária. E agradeço também ao amigo Gustavo Brigagão, presidente da ABDF, né, que nos brinda com a sua presença aqui também para discutir o assunto. Gustavo, Alberto, nós já nos encontramos para discutir essa questão de reforma tributária em vários desses sistemas agora, que a gente se vê em duas dimensões, não é, Gustavo? Antigamente a gente via as pessoas em dimensões várias, agora você vê numa telinha por altura, largura, é um negócio estranho. Mas a gente está até se acostumando com isso, para você ver. Então, antes de abrir, pequeno expediente, alguém gostaria de comentar alguma coisa para a gente poder só levantar algumas questões? Da minha parte, eu levantei na anterior que tinham entrado com um embargo de declaração naquele... Os 238. E simplesmente já foram rejeitados. Eu acho fantástico. Uma canetada já rejeitou os embargos. Porque interessava a magistratura, interessava, na realidade, aos duodécimos, né? E aí, as outras 5 ou 6 ADINs, mais o ADPF, não tem acordo. Essa foi julgada depois e já tem um acordo de 501 páginas. Para você ver qual é a dinâmica, né? Aliás, valia a pena, Scaf, não sei, valia a pena a gente fazer uma reunião específica sobre esse tema, sim, tendo em vista que foi talvez o julgamento mais importante da história do direito financeiro recente. Não tem a menor dúvida. Nós já havíamos discutido um ou dois aspectos dele antes do acórdão. Lembro. E eu estou olhando aqui o Tiago, que é do Ministério Público de Contas de São Paulo, já se dispôs a fazer uma análise de partes do acórdão, etc, etc. Então, estamos arrumando aqui pauta para incluir, mas eu acho que é um tema fantástico. No âmbito de responsabilidade fiscal, um dos temas mais importantes que tem, não tenha dúvida. Bom, novidades ainda da semana, coisas que me ocorrem rápidas. Tá nos jornais, queriam acabar com a indexação dos benefícios de prestação continuada, entendeu? E de outras indexação do funcionalismo também, da remuneração. Então, isso também é uma pauta interessante para debate, a despeito do nosso presidente ter dado um cartão vermelho de imediato para quem estivesse pensando nisso. De todo modo, é uma pauta que interessa à despesa e ao direito financeiro como um todo. Então, esse também é um pedaço interessante.
Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer um registro, Scaff. Sim, Cavaroto, pode mandar. Eu acho a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, continua em audiência pública sobre a regulamentação das securitizadoras de direitos creditórios. E parece que é uma oportunidade excelente que a gente examinar essa questão, porque os entes federados, a União, os estados, os municípios, estão entrando nessa atividade financeira da securitização da dívida ativa, em especial. E parece que é um momento oportuno de a gente examinar essa questão e se manifestar. Nós, já, inclusive, já fizemos uma sugestão no sentido de que a CVM vede aos entes federados esse tipo de atividade financeira. Você sabe que esse é um tema realmente muito interessante. Tem uma moça que fez doutorado comigo e sempre está nos nossos encontros do Paraná, Marina Macedo. Ela me escreveu mais cedo dizendo que talvez não entrasse, está acabando o período de quarentena dela da Covid. Então, talvez não conseguisse entrar, etc. Mas ela escreveu uma tese de doutorado sobre isso. É um belo debate para ser enfrentado, sem dúvida nenhuma. Vamos colocar no radar também, ver quem mais, além de você e dela, se disponibilizam a tratar. Não sei se mais alguém. Se não, eu vou passar a palavra ao grande expediente, vamos lá, a pauta própria, e ouvir o Alberto em primeiro lugar, que vai fazer uma exposição sobre o Simplifica Já, e depois ouvimos o Gustavo e abrimos para todo mundo se manifestar, por gentileza, aquela dinâmica, todo mundo levanta a mão, todo mundo conhece como funciona. Agradeço a todos. Alberto, muito obrigado mais uma vez. Showtime está com você. Bom, eu queria, primeiro, bom dia a todas e a todos. Obrigado, professor Scaff, pelo convite. Uma honra estar aqui nesse instituto para poder falar um pouquinho do Simplificar Já, né? Eu acho, como o doutor Scaff colocou muito bem, né? A gente volta e meia fala de despesa, volta e meia fala de receita. Realmente está preocupante a situação atual, né? E a gente, é importante que os passos, aliás, na linha do que o professor Noff escreveu ontem no Conjur, é importante que os passos sejam dados na direção correta e não na direção errada, senão vão ficar mais longe ainda do objetivo, né? Então, nessa linha, se permitir, doutor Scaff, eu vou apresentar um PowerPoint e aí eu acho que em torno de 25 minutos eu consigo falar e aí abrimos para o debate logo em seguida. Fica completamente à vontade, ver se você está liberado para projetar, se não, João, por gentileza. Está sim. Já está, então? Está contigo. Pode mandar. Bom, o Simplificar Já foi um projeto que ele nasceu no final do ano passado, nesse ano. Eu como assessor especial do Secretário Municipal de Fazenda de São Paulo, eu coordeno um grupo de trabalho de reforma tributária desde maio de 2018, né? Quando eu cheguei para o meu secretário, sugeri a formação de um grupo de trabalho para poder analisar melhor aspectos que havia na época, né? Na verdade, era a PEC 293, do então deputado Raul, né? E aí eu formei um grupo de trabalho, o secretário instituiu o grupo e eu coordeno o grupo com 2 economistas, 2 juristas e 2 operacionais, um que trabalha no Simples Nacional e outro trabalha com fiscalização de instituição financeira, para a gente poder fazer uma análise completa do que estava aparecendo até então, né? E até antes disso, em 2017, eu conversava muito com o CECIF, com o pessoal do CECIF, com o próprio deputado Raul, né? E esse diálogo ele foi ocorrendo ao longo dos anos e, final do ano passado, ele foi percebendo que o caminho que estava sendo tomado é um caminho que havia divergências estruturantes em relação àquilo que a gente entendia adequado para uma reforma tributária, né? Reforma tributária todo mundo quer. A questão é o que é uma reforma tributária. Qual reforma tributária se quer? Essa é a questão, né? E aí surge esse projeto com a Anafisco, eu também sou consultor técnico da Anafisco, que também dialoga há muito tempo com esses atores que eu falei, né? E foi surgindo um projeto muito mais equilibrado, no nosso ver, e que entrega os principais objetivos das PECs que estão aí, mas sem aumento de carga tributária e sem um cavalo de pau na economia, como eu digo, né? E pior, sem dar propostas que estão aí, sem apresentar números, memória de cálculo, bem complicado, né?
A proposta, em março, em fevereiro, ganhou adesão da Abrache, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças Capitais, na qual eu também sou consultor, sou representante da Câmara Técnica Permanente por São Paulo, né? E em março foi aprovado na 77ª reunião geral da FNP, Federação Nacional de Prefeitos, em Florianópolis, né? Inclusive vai haver agora, daqui a pouco, uma outra reunião geral da FNP hoje, saiu na mídia, inclusive, né? E de lá para cá foi ganhando apoio de diversas entidades, inclusive do setor privado, né? Aqui eu dou exemplo da Central Brasileira do Setor de Serviços, com mais de 700 mil empresas afiliadas, né? O próprio SESCOM de São Paulo, de contabilidade, a ABAT, a Associação Brasileira de Advocacia Tributária, e diversas entidades aqui públicas também, né, apoiando. A gente fala em simplificação, né? Agora, a simplificação não podemos confundir com a unificação de tributos de entes diversos, né? Aliás, dizer na PEC 45, nessa ideia de que unificar 5 tributos em um traz simplificação, não é bem correto, porque, na verdade, essa unificação é um tributo de competência de vários entes competentes, né? De competência compartilhada. Isso aí já traz algumas complexidades bem grandes, né? E vamos explicar um pouquinho sobre isso. E também a simplificação não pode ser confundida com redução de carga tributária, como muitas vezes o pessoal mais leigo, a sociedade, acha que vai acontecer redução de carga tributária. Aliás, nunca houve uma reforma tributária que reduzisse a carga tributária, só aumentasse, né? Então, essa simplificação ela decorre de uma complexidade tributária bem grande, né? onde surgem por dia no Brasil 46 novas normas tributárias por dia, né? E ela está em plena expansão, né? A Richard Budd, ex-FMI, comentou que já tinha visto muitos problemas tributários em vários países do mundo, mas nunca todos esses problemas em um mesmo país, né? Então, você percebe que é um sistema vigente que perpetua e aumenta essa complexidade. Bom, falando em contencioso tributário, já estamos na ordem de 4 trilhões de reais de contencioso. É bem verdade que tem que destacar isso também, que desses 4 trilhões, 70% decorre de tributos federais, né? Agora, na parte dos tributos subnacionais, com certeza o ICMS é o campeão. E a gente defende que uma boa solução para o ICMS resolve os principais problemas da tributação do consumo no Brasil, já que ele é o principal culpado desses problemas, né? E aí, no sistema, a gente percebe que para trazer desenvolvimento, trazer reequilíbrio regional, os entes procuram, particularmente os estados, procuram, através da caneta aí do tributo, alterar, mexer base de cálculo, vigência, alíquotas, isenções, enfim. E acontece que isso vai trazendo uma grande complexidade, um grande emaranhado de complexidade para o sistema, né? E gerando guerra fiscal. E aí esse objetivo de compensar diferenças regionais acaba não sendo atingido, em que pese esse objetivo legítimo, né? E aí é importante que se encontre um caminho bem mais racional e harmonioso para atingir com sucesso esse objetivo, né? Então, nós sabemos onde estamos, né? O D, nessa complexidade de emaranhado de normas, né? Não temos mais que ficar aqui no detalhe falando desse problema e temos que focar agora na clareza e assertividade das soluções propostas, né? E com isso, e adotando para isso um processo gradual de transformação, né? E aí, o Simplificar Já ele surge como 5 pilares, né? Aliás, são os pilares similares aos aspectos que estão aí, né? Mas fazendo de outra forma, né? A equidade horizontal, a equidade vertical, a transparência, a legalidade e a simplicidade. E eu vou entrar em cada um desses pontos rapidamente. Falando da equidade horizontal, a ideia é de que, quando todos pagam, cada um paga menos. É a ideia de que, de fato, todo mundo tem que ser tributado, né? Óbvio, na medida da sua capacidade contributiva, né? O que não dá para acontecer por exemplo, setores como locação de bens móveis não pagar nem ISS nem ICMS. É só um exemplo dessa iniquidade horizontal. Falando de equidade vertical, aquela ideia de que quanto mais rica a pessoa, mais ela paga tributo, né? O que está acontecendo é que o sistema é altamente regressivo, tributando proporcionalmente mais quem ganha menos. Então, você, por exemplo, num produto de R$100 com um tributo de R$30 embutido, é óbvio que ele impacta muito mais para quem ganha um salário de R$30 do que para quem ganha um salário de R$50 mil. Então, temos que endereçar esse problema também.
E aí, no pilar transparência, é importante que haja maior transparência em relação ao que se paga na tributação, no bem consumido, no bem comprado, no bem consumido, né? Hoje não acontece muito bem, né? Porque numa compra de ICMS em que uma alíquota de R$ 100 e que em alíquota de 25%, como ela faz parte da sua própria base de cálculo, na prática, a alíquota efetiva não é 25%, é 25% sobre 75%. É um terço, 33%. Então, é importante que isso fique mais transparente para a sociedade, para poder se mobilizar da forma que achar melhor em relação a essa questão, né? Falando em legalidade, aí a gente entra um pouco na questão do CONFAS, como o CONFAS se desenvolveu ao longo das décadas, né? E, às vezes, de forma inadequada, regulando por meio de convênio matérias que seriam reservadas à lei complementar. E aí não há concordância, muitas vezes vai-se ao contencioso, ao litígio, por conta dessa questão, né? Sem contar que muitas vezes estados concedem benefícios fiscais descumprindo o regulamento do CONFAS, de unanimidade, e aí não havendo qualquer sanção a respeito. De novo, gerando guerra fiscal e complexidade para o sistema. A ideia de um comitê gestor nacional do ICMS do Simples-Cajás, sobre o qual falarei mais à frente, é dar a ele poder meramente regulamentar. E, obviamente, não haver a possibilidade de concessão de benefícios fiscais, mas podendo, sim, os estados definirem várias alíquotas para o seu ICMS, para poder efetivar a sua política fiscal. E o quinto pilar da simplicidade é o mais forte e importante, vamos dizer assim, é a ideia de, num país continental como o Brasil, em que você tem a tributação sobre o consumo com isentos subnacionais, principalmente, né, é importante que haja uma coordenação, uma nacionalização dos sistemas, né? Então, um sistema único de nota fiscal eletrônica de padrão nacional, né, não só para o ICMS, como também para o ICMS, e para o ISS, mas também para o ICMS, com uma parametrização devida, em que haja uma automatização dos cálculos, não como muitas vezes acontece hoje com a nota de ICMS, em que muitos campos são meros campos textos, né? Então você não tem muita parametrização e os estados não conseguem, com isso, gerar informação adequada para as suas malhas e para o seu controle, né? Então, com esses sistemas, aliás, o sistema da nota fiscal e serviço eletrônica já está pronto. É um sistema que a Abrasf, a Associação Brasileira das Três Finanças Capitais, trabalhou juntamente com a Receita Federal, e é um sistema que traz o compliance tremendo para todas as empresas. Imagina uma empresa prestadora de serviço hoje, com consumidores de diversos municípios, e ela tem que saber a legislação de cada município, em relação à obrigação acessória, em relação à nota fiscal eletrônica. Quando não muito, a empresa tem que ir na boca do caixa recolher o ISS daquele pequeno município que, às vezes, não tem muita estrutura. Com o sistema de nota fiscal e serviço eletrônico nacional que está pronto, a empresa só vai ter que saber uma legislação nacional, né? É um compliance tremendo. E, para o lado das prefeituras, não vão ter que mais gastar recursos contratando emissores de nota fiscal eletrônica locais, que não tem padrão nacional nenhum, né? Sem contar o dinheiro gasto mensalmente com a manutenção desses sistemas. Por quê? Porque as prefeituras terão um emissor público gratuito para a emissão dessa nota com a NFC nacional. Tivemos conversando com a Receita Federal recentemente, e a ideia é esse sistema ser iniciado, ser startado em janeiro de 2021. Então, com esses 5 pilares atendidos, a gente traz uma redução de tempo e respectivos custos na gestão tributária dos consumidores, das empresas e do governo nas 3 esferas. E aí, entrando no projeto em si do Simples-Cajás, ele se funciona de forma modular, né? A reforma são 4 módulos que se compõem em reforma do ICMS, e aí quando se fala das PECs que estão aí, 45, 110, se fala que a simplicidade vem da redução de 5 tributos em um tributo só. Isso não é verdade, porque se um tributo só não é de competência de um ente, é de competência de 3 entes. E com isso tem que se fazer malabarismo com regras para tentar o equilíbrio entre 3 entes, porque não é atingido, né? E aí, a verdadeira simplificação decorre, sim, da redução dos 27 ICMS no Brasil, porque nós não temos só um ICMS. Nós temos 27 ICMS diferentes no Brasil, por conta de cada estado, né? Então, a simplificação vem da redução de 27 ICMS num ICMS nacional, dos milhares de ISS num ISS nacional, unificando as regras desses tributos, né? Melhorar o PL-CBS, que tem muitos problemas importantes, né? Mas ali já poderia ser um início do módulo da parte da melhoria da tributação federal, né? Sem contar a redução parcial
da folha para aquelas empresas que mais empregam e que mais têm massa salarial, como eu falarei mais adiante. Bom, então, no novo ISS, a ideia é prevalecer com base de incidência o município do destino e não mais o município onde está o prestador de serviço. Com a previsão de uma alíquota única por município, a alíquota essa vai continuar sendo entre 2% e 5%, só que o ISS por fora, ou seja, o imposto não mais vai fazer parte da sua própria base de cálculo, assim como eu falei para o ICMS, e um ISS preponderantemente no destino, nas operações intermunicipais. Por que isso? Porque no Brasil, há município que é tão pequeno que não compensa ao município ter fisco, ter adição tributária. Eu dou exemplo, Serra da Saudade, Minas Gerais, tem 800 habitantes. Não compensa ter administração tributária lá, né? Então, é importante que nas operações intermunicipais, parte da arrecadação do ISS fique com o município onde está a empresa prestadora para que haja uma integração nessa fiscalização entre os municípios. Então, a gente muda o paradigma em que se colocar 100% do município de origem, a arrecadação, ou 100% do município de destino, isso gera guerra fiscal, é importante esse compartilhamento, porque aí você abandona o paradigma da guerra fiscal e passa a adotar o paradigma da integração fiscal, né? E isso é possível num país continental com milhares de municípios, porque justamente por conta do sistema de nota fiscal ao Serviço Eletrônica Nacional, com a guia de arrecadação única, eles devidamente parametrizados. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Netflix. Netflix está em São Paulo. Tem milhões de consumidores em milhares de municípios brasileiros. Basta a Netflix, ao emitir a nota fiscal eletrônica, colocar o código IBGE do município de origem, o código IBGE do município de destino e os dados de operação. E emite a nota. Pronto. O sistema vai calculando tudo, né? E aí vai emitindo notas ao longo do mês. Quando acabar o mês e for puxar a guia de arrecadação nacional, uma guia única, essa guia vai puxar todos os dados das notas fiscais e serviços eletrônicas emitidos no período e faz o cálculo automático para a Netflix. A Netflix vai validar o cálculo e aí vai pagar uma vez só aquele valor. E aquele valor pago uma vez só é distribuído automaticamente para todos os municípios envolvidos nas operações que ocorreram naquele período. É um compliance tremendo para todas as empresas prestadoras de serviço do Brasil, né? E para implementar isso, não precisa juntar o ISS com o ICMS, com tributos federais, né? E aí eu dou aqui o exemplo. Hoje, como o ISS é muito na origem, né, a maior parte dos serviços é devido ao município onde está o estabelecimento prestador, há uma certa concentração do ISS em alguns municípios, em vários municípios, né? E o município onde está o consumidor não tem receita nenhuma do ISS dessas prestações de serviço. A ideia é que, como o ISS com 2% no município de origem da operação intermunicipal, né, cada município vai definir a sua alíquota interna, e a alíquota interna definida no município, aqui no exemplo A, B e C, se a alíquota interna for 3,5%, e o prestador está no município de origem, então vai ficar 2% para o município de origem e 1,5% para o município de destino. E assim é feito para todos os municípios, ou seja, o ISS que fica com o município de destino nas operações intermunicipais é a diferença entre a alíquota interna desse município de destino e 2%, que vai ficar com o município de origem, levando a essa integração fiscal. Bom, e aí torna-se cada vez mais necessária a movimentação das prefeituras para atrair empresas para o seu município, acabando com a guerra fiscal. A distribuição do ISS passa a ser mais justa e alinhada com a realidade, onde há o consumo efetivo do serviço começa a ver mais a cor do dinheiro, né? O sistema tende a se reequilibrar. Os municípios que não oferiam receita passam a receber. Os municípios com a perda de receita oriunda de empresas estabelecidas nos mesmos passam a receber ISS de outros municípios, né? E o sistema eletrônico da nota fiscal e da guia faz toda a gestão. As prestadoras de serviço não precisam reconhecer milhares de normas do ISS nas centenas de municípios com que operam, né? Então, continuando em relação a esse novo ISS, uma legislação nacional, né? Hoje você tem milhares de normas legais e infralegais do ISS em milhares de municípios do Brasil, né? O que for de norma legal sobe para a competência da lei complementar, né? Deixando aos municípios mantida a sua autonomia, o poder de definir a sua alíquota, né? E as normas, decretos, portarias, INs dos milhares de municípios brasileiros vai subir para unificar para a resolução do Comitê Gestor Nacional do ISS. Esse Comitê Gestor Nacional vai ter uma governança por representantes dos municípios, um corpo técnico por representantes das administrações tributárias municipais,
um poder meramente regulamentar, por resoluções. Ele vai ter atribuição também de especificar e manter o sistema de gestão do novo ISS. Isso tudo vai trazer cada vez mais integração com as administrações tributárias e procuradorias municipais. E ele vai ter o orçamento próprio, que vai ser um infinitesimal da arrecadação do próprio ISS. E tudo isso resolve, sob maneira, os principais problemas da tributação no consumo e não precisa juntar o ISS com o ICMS, com tributos federais. Falando de perdas para os municípios, com aspectos que estão aí, eu foco na PEC 45, hoje a arrecadação da tributação do setor do serviço no Brasil é dividida dessa forma. A União fica com 43% com a tributação da PIS e COFINS sobre serviços, os municípios com 39% com a tributação do ISS e da cota parte do ICMS sobre serviços de comunicação e de transporte intermunicipal, e os estados ficam com 18%. Ora, com a vinda de uma eventual IBS, a redistribuição entre entes é tremenda, né? Tanto a União, mas particularmente os municípios, pedem quase 50% na participação na tributação de serviços, o que faz com que os municípios percam a taxa de crescimento do ISS, né? O ISS cresce uma taxa maior que o ICMS, né? Não só por conta da base de serviços crescer mais que a base de mercadoria, mas também pelo fato de que há muitos problemas de gestão do ICMS que acabam fazendo a arrecadação dele não crescer tanto também, né? E aí percebe-se que no IBS o aumento da arrecadação dos serviços para os estados é retirado da União, mas principalmente dos municípios. Municípios esses que estão no fronte da guerra da Covid, sendo mais demandados com serviços públicos de saúde e de assistência social, sem contar que estão tendo que rever seus protocolos de distanciamento em relação ao serviço de transporte público e de educação pública. Bruno Covas, há 3 meses atrás, chegou a falar numa entrevista que no município de São Paulo se morre 10 vezes mais por Covid na periferia do que na não periferia. A pandemia ela escancarou a desigualdade social e os municípios que prestam serviço na ponta e a sua sociedade local podem ser mais prejudicados ainda com essa vinda do IBS, né? Falando de crescimento real do ISS, comparando com os demais tributos, ele cresceu em 14 anos 136%. Antes que alguém diga que esse crescimento decorre tão somente da base de serviço crescer mais que a base de mercadoria, não é só isso. É o fato da boa gestão do tributo, né? Tanto assim é verdade que a PIS e COFINS também é tributo de serviço e tem esse crescimento pífio aqui. O próprio ICMS poderia aumentar sua arrecadação sem aumentar a carga tributária com as melhorias do Simples Cajá em relação ao ICMS, as quais eu vou falar a seguir, né? Reduzindo a sua renúncia fiscal, que hoje só a declarada está em mais de 120 bilhões de reais, quando o ICMS arrecadou ano passado 510 bilhões de reais. Falando de futuro, projeção de 15 anos para frente, comparando a alíquota municipal do IBS, né, com a projeção do crescimento do ISS, a perda para os municípios em vindo do IBS é algo em torno da ordem de 206 bilhões de reais em 15 anos, né? E no ISS do Simples Cajá, essa diferença melhora para todos os municípios, em se mantendo o ISS e aprimorando-o no Simples Cajá. Isso vai conferir um pouco mais de autonomia financeira para todos os municípios, né? Falando um pouco de despesa, o IBS ele causa aumento de despesas para os municípios também, porque as compras governamentais não são poucas e elas ficarão mais caras, com a alíquota que, dado de PowerPoint, dizem que é 25% e que já se sabe que é bem provável que seja mais que 30% se avançar a proposta do IBS, né? E aí todos os municípios brasileiros que contratam esses bens e serviços vai ficar mais caro contratar, né? A contratação hoje é algo em torno de 200 bilhões de reais e com a PEC 45, por exemplo, há uma alíquota de 25%, o aumento médio dessa despesa anual da ordem de 15%, né? E aí, a PI fala que serviços são mais consumidos pelos mais ricos. Bom, no Brasil não é tão verdade isso, né? Mas, ainda que fosse, as compras governamentais ficarão mais caras. Além disso, a renda da classe média vai ser pressionada, né? E muitos deixarão de consumir serviços privados. E aí haverá a tendência de haver uma redução do emprego dos trabalhadores do setor de serviços, que é o que mais emprega na economia, né? Além disso, um aumento na demanda por serviços públicos correspondente àqueles serviços abandonados no setor privado, particularmente saúde e educação, sobrecarregando de novo o orçamento dos entes públicos. Só lembrar que serviço de transporte é um serviço consumido mais pelos pobres que os mais ricos, né? E tem uma carga bem grande de volume de recursos.
Um dado que recentemente apuramos, 80% da arrecadação do ISS no Brasil decorre de operações B2B, de empresa para empresa. Ou seja, isso comprova que o Brasil é um país pobre. Quem mais consome serviços são as empresas, não são as pessoas físicas, né? E, obviamente, a PIS/COFINS cumulativa na parte de serviço acompanha essa racional, né? E numa arrecadação de 125 bi, não vai sobrar mais do que 25 bi para, no bolo do IBS, fazer a conta da arrecadação total do IBS para depois redistribuir entre municípios, estados e União. E aí, como isso acontece, a maior parte do ISS a ser fundido no eventual IBS não cumulativo vai virar crédito, não vai virar arrecadação. Isso tende a aumentar ainda mais a relação que já é tensa entre contribuinte e fisco em relação ao crédito financeiro, né? Por isso que vem acontecendo a questão de crédito acumulado, porque muitas vezes não há aí a vinculação do crédito pagamento e o recurso nunca entrou no cofre do Estado. Então, a tendência é o que acontece hoje, pode aumentar, né? Dependendo das regras de vinculação de crédito pagamento. Essa realidade vai demandar aumento da alíquota total do IBS ou mitigação do crédito financeiro, como eu já falei, né? Agora, perceba que é um cobertor curto, né? Você vê setores como serviço e agronegócio reclamando muito da PEC 45, né? E se forem atendidos, alguém vai ter que pagar essa conta. E aí vai ter que aumentar a alíquota da indústria, por exemplo. Aliás, é a indústria que mais financia, vamos dizer assim, a proposta PEC 45. Então, perceba que as promessas não vão ser cumpridas, né? Dado esse cobertor curto. Se não reduzir a alíquota do setor de serviço, aí vai ter aumento de carga tributária e, consequentemente, aumento dos gastos de compras governamentais. Perceba que a conta não fecha. E aí, por conta disso, as PEC 45/110 pedem aí para o governo federal um fundo da ordem de 500 bilhões de reais. O Simples Cajá não pede fundo, né? Ele é autossustentável, né? A gente pode depois entrar no detalhe sobre esse ponto, né? Os estados não vão aumentar a sua base como estão pensando, porque a maior parte do serviço, da arrecadação dos serviços vai virar crédito, vai virar arrecadação, né? E os defensores da PEC 45 não entregarão aos municípios uma alíquota municipal progressiva ou fundos, como tem tentado prometer em reuniões recentes para a Frente Nacional de Prefeitos. Bom, aí aquele dado que eu mostrei lá atrás, eu repito o slide de propósito. Então, dada essa informação que eu trouxe aqui agora, esses 206 bilhões de reais vão aumentar. Por quê? Porque o IBS, esse dado apurou em março. E com esse novo dado do slide anterior, a gente percebe que o IBS, a taxa de crescimento dele vai ser menor ainda, porque a base, se ele for totalmente não cumulativo, a base serviço vai ter uma participação menor do que a gente achava na base total da tributação de bens e serviços, né? Aqui eu trago um gráfico em que, antes do IBS, a participação de serviços na arrecadação, né, em laranja e em azul, e em cinza a participação de bens, né, e depois do IBS, a redução da participação de serviços na tributação. Ou seja, a taxa de crescimento vai ser menor ainda do que a anteriormente prevista. Falando do novo ICMS, o ICMS cada vez mais no destino, com a redução da alíquota interestadual por resolução do Senado, mas não amarramos no texto constitucional, como as PEC 45 e 110 fazem, uma transição. Por quê? Porque não temos dados da economia real. É preciso primeiro estruturar o Comitê Gestor Nacional do ICMS com a alíquota nacional, com a nota fiscal eletrônica nacional, para essas notas fiscais sendo emitidas no mercado, começa a haver aí a alimentação de uma grande base de dados, que aí sim vai ser possível, a partir daí, emitir relatórios técnicos para o Senado por resolução e decisão política e reduzindo gradativamente a alíquota interestadual do ICMS, mitigando a guerra fiscal cada vez mais. Também organizar as alíquotas. Não é preciso ter uma alíquota única, mas é preciso proibir os estados de considerarem, por exemplo, redução de base fiscal, que aí na prática não vai ter algumas alíquotas, vai ter centenas de alíquotas efetivas. Então, a ideia é deixar o Senado definir várias alíquotas, seriam alíquotas padrão, alíquota mínima, alíquota máxima e 3 intermediários, um total de 5, né? E os estados, por suas leis estaduais, enquadrariam os produtos nessas alíquotas a partir da classificação do sistema harmonizado. Posso falar mais sobre isso mais à frente, né? Também a previsão do ICMS por fora, né? Não fazer mais parte da sua própria base de cálculo, como já falei. Uma legislação nacional. A legislação do ICMS de 27 estados, que for lei, sobe para a lei complementar nacional, deixando a autonomia para o Estado, né, de definir as suas alíquotas, né? E o cipoal de legislações, de decretos, portarias dos 27 estados
em relação ao ICMS, vai tudo ser unificado em resolução do Comitê Gestor do ICMS. Esse polo a legislação tende a reduzir já com as medidas acima propostas. Tudo isso resolve, sobremaneira, os problemas da tributação do consumo e não precisa juntar o ICMS com o ISS, com tributos federais, né? Como eu falei, o documento fiscal eletrônico parametrizado do ICMS vai ser a ferramenta principal do Comitê Gestor Nacional do ICMS e com o qual se produzirá dados da economia real. A gente também pretende fortalecer a não cumulatividade. Acontece hoje que o crédito acumulado muitas vezes decorre do não haver laço financeiro. O Estado não tem aquele recurso para devolver, para restituir o crédito, né? E como se resolve isso? A previsão de vinculação do crédito ao pagamento, né? Aquele crédito tacado em nota, que às vezes nunca foi cobrado, ele só vai poder gerar crédito avante se houver o devido pagamento. Com isso, você melhora a relação entre fisco e contribuinte. O fisco vai poder restituir mais rápido aquele crédito, porque vai ter laço financeiro, e o contribuinte vai poder usar tranquilamente aquele crédito para bater no tributo a ser pago da operação seguinte, não vai ficar com receio de receber dali a 3 anos o auditor fiscal querendo glosar aquele crédito. Aliás, esse é um dos principais problemas no contencioso hoje do ICMS no país, né? Com isso, com essa medida, vai poder se ampliar a implementação do crédito financeiro, né? E a tendência também, a nossa ideia também é combater a regressividade. De que forma? Previsão de mais de uma alíquota, então os estados podem enquadrar aqueles produtos que entenderem essenciais em uma alíquota reduzida, né? E vou poder dar subvenção ou devolver o tributo pago para consumidores de baixa renda. Bom, o Comitê Gestor Nacional do ICMS é idêntico ao do ISS, não vou perder tempo aqui me demorando explicando ele. Só algum detalhe. Primeiro, poder meramente regulamentar. O CONFAS deu errado por conta, entre os motivos, desse poder legiferante de convênios com força de lei, e já falei do litigioso que isso gera muitas vezes, né? E também é importante destacar aqui a Câmara de Compensação. Então, a operação interestadual, a empresa, ao pagar o ICMS, parte para o estado de origem e parte para o estado de destino, essa dívida para com o estado de destino pode ser quitada pelo próprio estado de origem, caso essa empresa tenha crédito para com o estado de origem. Isso no sistema, obviamente, que vai permitir isso, vai melhorar a sistemática de liquidação e creditamento entre os estados e as empresas em todo o Brasil, né? Para resolver os conflitos ICMS e ISS, conversando com amigos advogados para aprimorar o Simplificar Já, a gente está prevendo uma Câmara de Conciliação Federativa, com normas interpretativas sobre os conflitos de competência, vinculantes para todas as administrações tributárias subnacionais, enquanto analisado e julgado o caso, haverá a previsão de depósito administrativo, que suspende a exigibilidade do crédito e se evita custos judiciais com litigioso no Poder Judiciário e que leva anos para resolver muitas vezes, né? E aí o que for pago em favor de um ente, se for requalificado na decisão desse órgão, ele é reenquadrado, né? E o valor é transferido para o outro ente, né? Se houver um valor a maior pago, haverá restituição dessa diferença após decisão vinculante para todos. Na parte federal, tentando aproveitar o PL 3887 enviado à Câmara, a ideia é prever um regime cumulativo nessa proposta da CBS, né? Como tem a PIS/COFINS, né? Um regime de 4% cumulativo e opcional para aquelas empresas que assim optarem, já que muitas vezes o tributo não cumulativo não é bom para empresas que têm poucos insumos a adquirir, né? Esse 4% decorre de um cálculo 3,65 da PIS/COFINS, mas por fora, e também excluído da base de cálculo o tributo, seja o ICMS, seja o ISS. Na parte de exoneração da folha, para encerrar aqui minha apresentação, a ideia de uma alíquota da contribuição patronal previdenciária, tanto menor quanto maior for a massa salarial da empresa e quanto maior for o número de empregados, né? A gente sabe que a economia, quanto mais emprego tem, mais é um indicador positivo de crescimento econômico. Então, é importante tentar estimular isso de alguma forma, né? O buraco que isso vai causar, a gente já deve fechar essa conta com os marketplaces. O que é o marketplace? É uma empresa que aproxima quem quer vender bem e serviço de quem quer comprar bem e serviço. Exemplo clássico, Uber. Uber é um marketplace. Com seus mais de 100 mil colaboradores, que não são seus empregados, mas que vão onerar o sistema da Seguridade no futuro, a ideia é o Uber, assim como os demais marketplaces, contribuírem com uma CPRB, uma contribuição patronal sobre a receita bruta para ajudar no funding da Seguridade Social. Bom, eu fico por aqui e, se a apresentação, fico à disposição para questionamentos e debate. Muito obrigado.
Roberto, muito obrigado, muito obrigado. Apresentação muito clara, direta, entendeu? Quero te dizer que eu quase me convenci que é um grande negócio. Eu quero ver as críticas que virão do Brigadão, a análise, não sei somente se crítica negativa, mas seguramente também as positivas, porque convencido que me parece muito melhor do que a PEC 45, o detalhamento da PEC 110, isso eu acho que já estou convencido. Se é o ideal para se avançar, eu não sei. Até porque, por onde entendi, o nosso tempo é curto, então você abreviou a apresentação, haverá um comitê gestor do ISS, um comitê gestor do ICMS, ainda teremos uma Câmara de Conciliação federativa dessas questões, e tem muita coisa interessante para ser discutida. Bom, senhores, agradeço ao Alberto, agradeço ao Gustavo, a quem vou passar a palavra agora, e estou ansioso para ouvir a análise do Gustavo, que é um especialista em tributação em geral e gosta especialmente dos tributos municipais por uma questão de paixão, profissão, etc. Embora conheça toda essa matéria com grande qualidade. Sem deixar de registrar também o nosso presidente, vamos chamar de congênere, a BDF. Muito obrigado, Gustavo. Passo a palavra, aguardo a manifestação. Microfone fechado. Gustavo, microfone fechado. Ok. Muito obrigado, Fernando. Fico lisonjeado de estar aqui mais uma vez com vocês. Muito honrado. Enfim, acho que essa iniciativa foi excelente. Ela permite um debate semanal de questões que são absolutamente relevantes para o nosso sistema tributário nacional. Quanto ao seu comentário, eu diria para você não se precipitar um pouco, porque existem algumas questões aí que devem ser examinadas com um pouco mais de profundidade. O Alberto, já tive a oportunidade de debater com ele, é sempre um prazer enorme. Acho que essa iniciativa de Simplificar Já é muito louvável por alguns motivos, mas eu não gostaria de entrar na análise sem antes fazer um preâmbulo que eu tenho feito em todas as lives das quais eu tenho participado sobre reforma tributária. Em primeiro lugar, dizer que eu sou absolutamente favorável à reforma tributária. Nosso sistema tributário é absolutamente caótico, é um sistema que funciona, que vem funcionando desde 1965, ele foi muito inovador em 1965, mas o mundo mudou de lá para cá e hoje nós precisamos de algo que se adeque ao resto do mundo. Portanto, eu acho que, efetivamente, nós precisamos de uma reforma tributária, isso é indiscutível. O que eu sempre digo é que, definitivamente, este ano não é o momento. Não é o momento. Nós estamos num ano pandêmico, num ano em que os cofres públicos estão absolutamente inflados, nós temos um problema orçamentário nunca antes visto, uma crise econômica avassaladora, o mundo inteiro tratando de salvar as empresas e manter empregos, e nós estamos aqui discutindo a criação de impostos sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, tributação de dividendos e 5 projetos de reforma tributária. Antes de fazer a reforma fiscal tão necessária. Estamos aí discutindo uma reforma administrativa que, como muito bem disse o Onofre, no artigo publicado ontem no Conjur, nada resolve. Ele simplesmente trata de questões que não são as mais relevantes, né? Porque trata de uma modificação que vai ocorrer no futuro, uma diminuição de despesas que ocorrerão no futuro e não no presente, e dizem respeito simplesmente a uma parcela dos problemas fiscais que nós temos. Nós temos muitos problemas fiscais. Portanto, eu acho que nós deveríamos estar focados, como diz a OCDE, já falei isso várias vezes aqui, inclusive nesta mesa, já fiz referência a isso, a OCDE diz que essas discussões de reajuste do orçamento público devem ser feitas numa quarta fase, que nós estamos muito distantes ainda dela para estarmos aqui discutindo projetos de reforma tributária. Então, eu acho que este não é o momento
e nada é tão ruim que não possa piorar. Nós estamos numa situação horrorosa. Não é? Como disse o meu querido Fernando Scaff, eu tenho repetido isso nas minhas lives, mas agora eu posso repetir na frente dele. Numa dessas conversas que nós tivemos pelo Zap, ele fez referência a um ditado popular que eu acho que se aplica perfeitamente aqui. Não se vai ao supermercado com fome. Você acaba comprando mais do que você deve. Se você vai à reforma tributária agora para criar mais receitas, você vai acabar criando muito mais receitas do que deveria em função dos gastos que nós estamos tendo que enfrentar. Aqui o tema é o projeto Simplifica Já. Eu acho que nós temos 5 projetos, todos os 5 projetos têm lados bons, mas cada um deles tem lados ruins que não compensam os respectivos lados bons. O ideal seria que nós juntássemos os 5 projetos, a PEC 45, 110, o Simplifica Já, o Concefaz e a proposta do governo, que veio fatiada, só temos 25% dela ainda apresentado. Nós deveríamos juntar isso tudo e fazer um 6º projeto, eventualmente, que atingisse os efeitos que nós estamos precisando, que o Brasil está precisando. O Simplifica Já, o lado positivo dele, e há vários, o primeiro deles, é essa questão política. Eu acho que é o projeto politicamente mais viável, porque você não enfrenta a resistência dos estados, você não enfrenta a enorme resistência dos municípios, apesar de, em números, haver mais municípios favoráveis à PEC 45 do que contrários. O fato é que os municípios relevantes, que são representados pela Brasf, são totalmente contrários, porque haverá efetivamente uma perda de receita dos municípios que é inadmissível, se aprovadas as PECs. A PEC 155, vamos chamar assim, para unir as duas, a 45 e a 110. Né? Então, acho que politicamente é o projeto mais viável. Traz uma desburocratização. Eu já tive a oportunidade de parabenizar o Alberto Macedo em outros eventos. É muito excelente, excepcional. Acho que a desburocratização que o projeto traz é algo que atinge, que proporciona um dos principais alvos da nossa tentativa de fazer reformas tributárias, que é a simplicidade. A simplificação, o próprio nome do projeto já diz, Simplifica Já. Eu acho que isso é algo que deve ser mantido ou por este projeto ou por qualquer outro que venha a ser aprovado. E há outros elementos também, a tributação por fora, que é comum em todos os demais projetos, a unificação do PIS e da COFINS, que também é comum, foi feita de uma forma um pouco atabalhoada pelo projeto de lei 3887, mas, enfim, unifica. Acho que essa medida, apesar de boa, é que menor efeito tem, porque o PIS e a COFINS já são 2 tributos, que, na verdade, são só, a legislação é idêntica. O tratamento fiscal dado a um, o tratamento tributário dado a um, é idêntico ao outro. O fiscal é até diferente, mas o tributário é o mesmo. A criação do Conselho Nacional de Contribuinte, que é um aprimoramento do sistema tributário, precisa ter melhor definição de atribuições, a meu ver. O comitê gestor, com essa possibilidade de criar uma câmara de compensação com definição de alíquotas e com atribuições ao Estado de destino, acho que todas essas são questões que são importantes e que foram trazidas pelo projeto Simplifica Já. Sem querer adotar o sistema germânico de elogiar para depois meter o pau no projeto, eu vou trazer aqui à mesa algumas ponderações que eu gostaria de levar à reflexão dos senhores sobre o projeto. Em primeiro lugar, o nosso sistema, como eu disse anteriormente, é um sistema único. É um sistema que não existe em qualquer outro país do mundo, no que diz respeito à tributação indireta. O resto do mundo conhece IVA. É um imposto velho? É um imposto velho, sem dúvida alguma. Nasceu no século passado, foi implementado na metade do século XX, mas é o tributo que o investidor conhece. O investidor não conhece PIS, COFINS, ou seja lá o que venha a substituí-los, IPI, ICMS e ISS. Essa é uma verdade.
Então, o Simplifica Já mantém esse status quo em que a competência tributária sobre a tributação do consumo continua tripartida. Continua tripartida. Isso não é um cenário bom para investimento estrangeiro. Eu digo isso por experiência própria, e todas as vezes que eu lido com empresas que querem investir no Brasil e não conseguem entender como o sistema tributário nacional funciona. Eu fui advogado da FIFA e participei muito da elaboração do projeto e implementação do sistema, aquele sistema de incentivos fiscais que permitiram que a FIFA viesse para cá. A FIFA não conseguia entender o sistema tributário nacional e ela atua em todos os países pelos quais a Copa do Mundo passa. Eu disse, o sistema tributário brasileiro é incompreensível. Isso o Simplifica Já mantém da forma como está. Uma outra questão é quando eu mantenho ICMS, IPI e ISS, eu mantenho um dos principais problemas do sistema tributário nacional, que é o problema de conflitos de competência. Tudo bem que há essa Câmara de Conciliação Federativa, que o Alberto se referiu, mas é uma Câmara que não poderá retirar dos estados da União, dos municípios, o poder de ir ao Poder Judiciário, de ir recorrer ao Poder Judiciário, contrariamente a qualquer decisão que esse órgão venha a tomar. Então, eu não vejo, apesar de parabenizar os autores do projeto pela tentativa de resolver esse problema, eu acredito até que, até um certo grau, ele poderá resolvê-lo, mas jamais entendo que estados ou municípios se darão por satisfeitos com uma decisão que venha a transferir a tributação das novas tecnologias, por exemplo, para um ou para outro. Eles vão recorrer ao judiciário e vão querer ver essa decisão tomada pelo Poder Judiciário. Nós temos conflitos de competência entre ICMS e ISS, atividades mistas, as novas tecnologias a que eu já me referi. Tem conflitos de competência entre o ISS e IPI, a industrialização por encomenda, por exemplo. Tem conflitos de ICMS, ISS, enfim. Todas as possíveis composições de conflitos entre União, Estados e municípios, elas existem no sistema atual e permanecem com o Simplifica Já. Uma outra questão que eu gostaria até de ouvir a opinião dos senhores a respeito disso é uma crítica que foi muito feita à PEC 45 e à PEC 110, foi contra o princípio do federalismo, dizendo o seguinte: ora, retira-se dos estados e dos municípios o poder de instituir o tributo efetivamente, de dizer quem é o fato gerador, qual é a base de cálculo, quem é o contribuinte, quem é o responsável. Só se dá o poder de fixar alíquotas dentro de limites pré-estabelecidos. Essa foi uma das maiores críticas essas contra as quais eu tenho lá minhas ressalvas, mas a maior parte da doutrina em peso, foi contrária à PEC 45, à PEC 110, exatamente em função deste fato. Ora, não Simplifica Já, eu simplesmente não estou fazendo isso via emenda constitucional, mas eu estarei fazendo exatamente isso por meio de lei complementar, porque existirá, segundo o projeto, uma lei complementar para definir as regras de incidência do ICMS e uma outra lei complementar para dispor sobre todas as regras de incidência do ISS. Uma lei complementar nacional, federal. Os estados e municípios eles não terão condição de estabelecer regras próprias de incidências relativas à incidência de um tributo ou de outro nos seus respectivos territórios, restando-lhes tão somente a definição da alíquota aplicável e, assim mesmo, entre limites mínimos e máximos. E fixada esta alíquota para o ISS, ela deverá ser aplicável a todos os serviços que sejam prestados no seu território. Qual é a diferença? Por que a PEC 45 ofende o princípio do federalismo e o Simplifica Já não ofende esse princípio quando cria um sistema que centraliza completamente o poder de legislar sobre os tributos que são da sua competência? Essa é uma ponderação que eu faço aqui, que eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores em seguida. A outra crítica que eu faço é exatamente essa questão da alíquota única.
do ISS. Porque a alíquota, há um diferencial, há limites mínimos e máximos de alíquota que devem ser fixados. No momento que o ISS, como eu disse, no momento que o município, como eu disse, fixa uma alíquota, vamos dizer, de 5%, ela incidirá de forma única em relação a todos os demais serviços. Isso causa aumento de carga tributária da mesma forma que a PEC 45 está causando para vários setores da economia. Serviços, agroindústria, telecom, energia, enfim, vários setores, todos esses que nós temos debatido em todas as nossas lives. Aqui ocorre esse aumento de carga tributária para todos os serviços que são tributáveis ou com alíquotas menores ou por regimes diferenciados, como é o caso das sociedades profissionais de serviços. As sociedades profissionais de serviços, como todos sabem, são tributadas a uma alíquota fixa e são tributados pelo PIS e COFINS ou pelo Simples, aí tem um sistema diferenciado, ou, se for pelo lucro presumido, são tributados a 3,65%. Portanto, essas sociedades prestadoras de serviços profissionais, elas são, na verdade, percentualmente tributadas em 3,65%. Pelo que eu conheço do projeto que o Alberto apresentou, nós teremos um município que fixe a sua alíquota em 5% e com a contribuição social, as contribuições sociais substituirão o PIS e a COFINS. Segundo eu entendo do projeto, a alíquota irá para 5,8%, não é isso, Alberto? Seria aquela alíquota que é aplicável, ou uma alíquota parecida com essa, 5 alguma coisa. Então, eu teria um aumento de carga tributária para as sociedades profissionais, advogados, dentistas, médicos, engenheiros, enfim, a classe média brasileira, que sai de 3,65% para 10 ponto alguma coisa por cento de carga tributária, nominal. O regime é cumulativo, nesse caso, porque, pelo que eu entendi do projeto, existe nessa contribuição que substituirá o PIS e a COFINS, você tem a CBS, você tem uma alíquota que vai se aplicar de forma cumulativa, que é uma alíquota menor, e uma alíquota maior de 12% para os regimes não cumulativos. Eu até aproveito e pergunto para o Alberto como é que se chegou a essa alíquota de 12%, porque é uma pergunta que eu tenho feito aos autores do projeto de lei 3887, como é que eles chegaram àquela alíquota de 12%, e ninguém explica. Então, como o Alberto veio com a mesma alíquota, eu gostaria de perguntar a ele como é que ele chegou nessa alíquota para ver se eu consigo matar essa charada. Então, em função dessa alíquota única, existe um aumento de carga tributária inconcebível para prestadores de serviços que estejam sendo atualmente tributados numa alíquota menor e, principalmente, as sociedades prestadoras de serviços profissionais que constitucionalmente têm um regime, que acabou de ser garantido pelo Supremo Tribunal Federal, um regime diferenciado de tributação. É a alíquota única. Isso tem um propósito de ser, então a gente pode em outra live discutir isso, mas existe um propósito de ser. E para essas sociedades profissionais, o aumento de carga tributária é inconcebível. Eu não consigo conceber projetos de reforma tributária que aceitem como normal um aumento de carga tributária dessa espécie para determinados setores da economia. Uma outra crítica. O conceito de serviço adotado pelo projeto é extremamente amplo e, a meu ver, deve ser, com a devida vênia, aprimorado tecnicamente. O conceito de serviço é basicamente o seguinte: o município deve fazer incidir o ISS sobre serviços de qualquer natureza, entendidos como fornecimentos de bens intangíveis, e acabou. O conceito de serviço é fornecimento de bens intangíveis. Reparem que fornecimento de bens intangíveis retira, portanto, a possibilidade de incidência sobre fornecimento de bens tangíveis. Ou seja, uma obrigação de fazer da qual decorra um fornecimento de um bem tangível, como, por exemplo, a construção civil, ficaria fora da incidência do tributo, é isso? Tenho certeza que não foi essa a intenção. E depois vem mais. Existe uma exemplificação do que seria isso no texto constitucional. Diz o seguinte: seriam entendidos como
fornecimentos de bens intangíveis, tais como pesquisa e desenvolvimento, jardinagem. Olha a especificidade que chega o projeto. Jardinagem, apoio técnico e administrativo, arrendamento mercantil, locação de bens móveis, cessão, licenciamento, alienação de direitos, exceto sobre serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Eu faço uma pergunta que eu venho escutando há 35 anos. Essa lista é taxativa ou exemplificativa? Vamos continuar com essa discussão? É isso mesmo? E pior, a lista agora está na Constituição Federal. Se quiser ampliá-la, você vai ter que inserir, fazer por emenda constitucional. Então, quer dizer, esse conceito de serviço é outra coisa. Esse conceito, apesar de restrito no que diz respeito ao fornecimento de bens tangíveis, ele é extremamente amplo. Os estados, vocês já combinaram com os russos, os estados não vão aceitar isso, porque um conceito amplo desse tipo faz com que esse tributo traga para si incidências que os estados estão pleiteando, como nós temos visto nos tribunais. Outro conceito que é insuficiente, isso é um erro cometido por todas as PECs, é o conceito de não cumulatividade. O conceito de que consta de não cumulatividade em todos esses projetos é o mesmíssimo conceito que consta da Constituição atual. E o conceito que consta da Constituição atual já foi levado ao Supremo para discussão da Lei Complementar 87, a Lei Candir, quando houve uma restrição muito grande aos créditos, e levou-se ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: olha, esses créditos de que trata a Lei Complementar 87 são créditos financeiros. E a redação da Constituição só garante ao contribuinte os créditos físicos. Portanto, este conceito que está na Constituição atual, que foi trazido para a PEC 45, 110, Projeto Simplifica Já, enfim, todos os projetos, ele é insuficiente para que se tenha a abrangência que se promete dar à não cumulatividade. Este conceito ele é insuficiente. Eu já tive a oportunidade de falar com os autores e com deputados a respeito do conceito, da modificação do conceito da não cumulatividade, de forma que ele tenha a abrangência que é prometida. E o que eles dizem é o seguinte: não, isso vai para a lei complementar, porque nós não podemos poluir a Constituição Federal. Ou seja, definir conceitos que trarão segurança jurídica significa poluição do texto da Constituição Federal. Prefere-se deixar para a lei complementar. Mas vamos ter o mesmíssimo problema que tivemos com a Lei Candir e viremos ao Supremo Tribunal Federal e fiscalista, como o Supremo tem se manifestado nos tempos recentes, ele certamente ou vai repetir o que já disse em relação à Lei Candir ou vai piorar um pouquinho essa interpretação para até dizer, olha, e esse crédito físico não é tão grande assim, não. Entendeu? Então, isso eu não entendo por que o projeto Simplifica Já tem uma delegação expressa à lei complementar para definir quais são as amplitudes efetivas do princípio da não cumulatividade. Acho que isso é um equívoco sério. Este talvez seja um dos equívocos mais sérios num tributo que se pretende não cumulativo. Outra coisa é transferir para a lei complementar também a regulação de manutenção de créditos em exportações. Esse é um dos contenciosos mais comuns em todos os estados. Os contribuintes não conseguem receber aqueles créditos que evitam que haja exportação de tributos para o exterior e que o Brasil se torne mais competitivo. E levar essa questão, não resolvê-la em nível constitucional, acho que é algo que trago à ponderação dos senhores, porque eu acho que deve ser efetivamente modificado. Um outro aspecto, o cerceamento à criação de benefícios fiscais. Nós vimos com a pandemia que se nós não tivéssemos a possibilidade de um exercício de extrafiscalidade condizente com o período que nós estivéssemos, as empresas teriam simplesmente quebrado e gerado um desemprego muito maior do que já foi produzido por esse estado caótico que nós estamos. A OCDE aconselha os estados que nas 3 primeiras fases que haja concessão de benefícios, postergação de tributos, moratórias e tudo que seja possível fazer para que se mantenha a saúde das empresas. Se nós retiramos
dos estados e dos municípios a possibilidade da realização dessa política fiscal em momentos caóticos como o que nós estamos enfrentando, o que será de nós se nós tivermos que enfrentar uma segunda, uma terceira onda de pandemia? O que teria sido de nós se esses projetos todos estivessem em vigor neste ano que nós enfrentamos? As concessões de benefícios já foram ínfimas em relação ao que deveriam ter sido. Tanto é que as empresas foram ao Poder Judiciário para tentar arrancar do Poder Judiciário algo mais, mas não conseguiram. Mas teve alguma coisa. Mas nem isso nós teríamos se nós andássemos nessa linha. E um último aspecto que eu faria... Desculpe, Fernando, eu só faço mais não. E me calo para sempre. Não, eu quero ouvir o Alberto. Um aspecto só que eu faço referência é o diferencial de alíquota da Constituição. Atualmente, como todos sabem, as operações e prestações que destinem serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, ou seja, desde que seja enviado a consumidor final, na entrada você paga um DIFAL. Ou você paga o DIFAL, ou quem paga o DIFAL é quem vende na operação interestadual, ou então, se o adquirente for contribuinte do imposto, ele mesmo recolhe ao Estado de destino o DIFAL. A proposta do Simplifica Já, ela simplesmente fala nas operações ou prestações que destinem bens e serviços a destinatário localizado em outro Estado. Mesmo quem não seja consumidor final, se eu sou um revendedor, eu vou ter que pagar DIFAL, eu vou ter que antecipar o pagamento. Por que eu vou ter que fazer isso se eu vou promover uma venda em seguida que vai ser objeto de incidência do tributo? Como sempre foi. Sempre se trouxe para o destino, jogando a tributação naqueles que são comerciantes ou industriais, joga-se para a saída. Agora, antecipação de imposto, nós vamos constitucionalizar aquela tentativa dos estados do Nordeste de fazer com que a tributação ocorresse na fronteira? É isso? E parece que é, porque o Alberto ele afirma com veemência que é isso mesmo, que me assusta terrivelmente e me deixa muito ansioso para ouvir as respostas. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que me deram aqui de fazer esses comentários e trazer para os senhores as ponderações que eu trouxe. Gustavo, riquíssimas críticas, muito boas. Quero dizer que vou aderir a várias delas. Aquela história do timing da reforma inafastável. Acho que a gente deve discutir, já disse várias vezes, discutir academicamente, não botar isso dentro do Congresso. Colocar no Congresso, quando a gente assusta, aprovam alguma coisa. Então, se a gente conseguir fazer esse grande debate, juntar estes 5 projetos em alguma coisa viável, se a gente tivesse condições, coordenação, esforço para fazer isso longe do Congresso, seria um grande negócio. Agora, do jeito que está, não tem dúvida. A ideia de debater o aspecto do federalismo é extremamente interessante, como você trouxe. Acho que isso deve ser pautado também, a questão das barreiras feitas no Norte, no Nordeste. Muito comum aquele negócio, na entrada do território faz uma barreira fiscal. Isso é absurdo, absurdo. Mas é o que vige, é o que está aí colocado, e acho que o Supremo começou a enfrentar esse negócio. De todo modo, agradeço ao Gustavo as acerbas críticas pertinentes colocadas e, com aquela regra do nosso teto de tempo, tá certo? Passo ao Alberto, sem mais delongas, para a gente ouvir aquela ideia da tréplica aí. Vamos escutar. Obrigado, professor Scarpa. Obrigado, Brigagão, um grande amigo. Eu costumo dizer sempre, a dialética que faz nos crescer, né? O debate é que faz a gente construir o melhor conhecimento e fazer a síntese daquilo que se entende conjuntamente que é o melhor. E aí eu vou trazer algumas respostas que o Gustavo trouxe. Bom, ele fala, o investidor conhece o IVA, não conhece a PIS/COFINS, ICMS e ISS. Na verdade, o investidor não está nem aí para qual tributo é. Ele só quer saber quando, como, onde, o que pagar. E para quem pagar. Isso que ele quer saber, né? E isso decorre um pouco da separação, mas muito mais da complexidade das regras do próprio ICMS, da complexidade das regras do próprio PIS/COFINS, né? A questão da separação é um ponto que
a instância, e aí respondendo outro ponto que o Gustavo trouxe, é uma instância de mediação arbitragem que, obviamente, o contribuinte pode ao Poder Judiciário, mas se ele concordar com aquela instância, aquilo vincula. E vincula as partes também. Então, uma decisão administrativa que procura tornar breve uma discordância, um litígio, mas de forma administrativa resolver, e está resolvido. E aí, assim como uma arbitragem, está resolvido, aí não tem que depois ficar correndo ao Poder Judiciário, né? A questão eu discordo que os principais problemas da tributação no consumo vêm da separação em ICMS, IPI e ISS. Eu dou um dado objetivo para isso. Aliás, quem defende aspectos que estão aí, fala de forma genérica que o sistema é um caos. Mas não diz onde estão os problemas do caos. E eu vou dizer onde estão os problemas do caos. CNI, pesquisa 2019, os industriais, quem conhece, né, que foram perguntados qual o tributo que mais impacta negativamente na concorrência, né, no ambiente de negócios. Resposta dos industriais. ICMS, 42%. PIS/COFINS, 16%. Contribuição previdenciária, 16%. ISS, 1%. Ou seja, está longe de ser o principal problema da tributação no consumo no país a separação mercadoria e serviço. Aliás, separação essa que o Simplificar Já endereça com essa instância mediadora e arbitral. Um outro ponto, aliás, não pode deixar de esquecer o relatório do InBusiness 2020, que diz que das 1.501 horas que se gasta para calcular tributo no Brasil, o ICMS responde sozinho por 59%. Então, você percebe onde está o problema, né, que tem causado boa parte das questões. Não todas, mas boa parte. Né? A questão de tirar o poder de distribuir tributo, tira a competência tributária. A verdade é o seguinte, a Constituição há muito tempo já prevê que base de cálculo, contribuinte e faturador não é papel da lei ordinária, é papel da lei complementar. O que as leis ordinárias fazem é replicar, e tem que replicar mesmo pela questão de instituição do tributo, né? Replicar muitas vezes aquilo que já está em lei complementar. Esse é um ponto. Ou seja, o poder tributante ele se dá com a definição da alíquota. É importante que se arrume a casa para que ele se dê com a definição da alíquota, e não com a variação da base de cálculo, que é um dos grandes causadores da complexidade do ICMS. Né? Esse é um ponto importante. E aí, quer tributar menos, mexe na alíquota, mas não mexe na base de cálculo. Essa é a proposta que o Simplificar Já propõe em relação ao ICMS, que hoje, até Virado Maciel, conversando com a gente, falou, esqueceram de, quando veio a Constituição 38, ao permitir mais de uma alíquota, esqueceram de proibir a redução de base de cálculo. Está criado o caos. Né? Então, na prática, você tem centenas de alíquotas efetivas do ICMS. Então, o Simplificar Já propõe, quer reduzir a tributação? Reduza. Mas reduza com essas alíquotas aqui. Você não pode ficar inventando carga tributária equivalente a tanto, ou base de cálculo reduzida, que aí acaba trazendo... Aí não tem sistema, não tem parametrização do sistema que dê conta. Né? Quando você mexe só na alíquota, então você mantém o poder tributante do ente. Agora, o que não pode é deixar o ente definir soltamente base de cálculo, por exemplo, a própria definição das alíquotas, exercendo muito mais o poder de não tributar do que o poder de tributar. Que é o que os estados fazem para atrair empresas para o seu território, com a alíquota interestadual ainda um pouco alta, que nos parece. Né? O Simplificar Já, ele nem propõe que vá necessariamente para 100% de destino. Pode ser que o Senado decida ficar 4% na origem, ou 2% na origem. O Senado vai decidir, é uma decisão política, mas ele vai decidir não em tabela de transição que não se sabe a conta, mas vai definir com dado concreto, que é a economia real, com a nota fiscal eletrônica emitida de Patrão Nacional do ICMS pelo Comitê Gestor. Outro ponto que eu queria colocar o Simplificar Já ele não muda a regra de incidência de ICMS e ISS. A premissa é realmente manter como está. É óbvio que, e aí eu entro na questão do conceito de serviço, Gustavo, aquela listagem constitucional não vai ter discussão se é taxativa ou exemplificativa. Tais como é uma expressão, é uma locução que deixa muito claro que é exemplificativa. A ideia de bem imaterial se foi confundindo ao longo das décadas. Bernardo Ribeiro de Moraes tratava isso muito bem, a questão do conceito de serviço e a questão do bem imaterial. Na jardinagem, que você mesmo citou, que a jardinagem, o bem imaterial do serviço não é o objeto entregue necessariamente, é o uso, é o conforto, é a utilidade pela qual se paga. Né? Eu não adquiro uma licença de software, eu uso uma licença de software.
Eu não adquiro um andaime para o show que eu vou fazer. Eu uso o andaime. Eu não adquiro uma marca, muitas vezes. Na seção de marca, eu uso a marca. Eu não adquiro um quarto de hotel na hotelaria. Eu uso o quarto de hotel. E assim vai. Se paga pelo uso no serviço. Não se paga pelo bem. Então, o uso é a ideia do bem imaterial. E o tais como deixa só exemplificado que está colocado naquele conceito não só bem imaterial, mas também obrigações de fazer, como alguns doutrinadores entendem, né? A pergunta de por que a PEC 45 ofende o federalismo e o Simplificar não ofende? Por um simples motivo. O Simplificar se respeita aos entes federados, cada um no seu quadrado. Os municípios têm que se integrar entre si na Comitê Gestor Nacional do ISS. Os estados têm que se integrar entre si no Comitê Gestor Nacional do ICMS. Na PEC 45, traz-se um Comitê Gestor Nacional em que certamente os municípios vão ser engolidos pelos estados e pela União. Essa é a perda da federação, né? E alguém vai falar, não, mas Alberto, já existe o Simples Nacional. Só que o Simples Nacional passam por ano 100 bilhões de reais. E no IBS passariam por ano 1 trilhão de reais. É um pouco diferente a relação de poder que vai se dar em um e outro, não tenha dúvida disso, né? Um outro aspecto... Estou pegando uma carona, Alberto, desculpa. Você botou duas cifras que bateram aqui no meu ouvido. Como é que é? No ICMS circula quanto? Não, simples. Não, no Simples Nacional, Fernando. No Simples Nacional, a arrecadação nacional anual é de 103. Entendeu? No IBS chegaria ao... 3 vezes mais. 10 vezes mais. Então, é óbvio que a relação de poder vai ser outra, não vai ser a mesma do Simples. Aliás, o Simples, um defeito do Simples, é que não tem orçamento próprio. O parcelamento do Simples, o sistema de parcelamento do Simples, depois de aprovado na lei complementar, eu fui membro do Comitê Gestor do Simples Nacional. Depois de aprovado no Simples Nacional, na lei complementar, levou 3 anos para ficar pronto. Por quê? Porque não tem recurso próprio. E aí, vai ver, quando a União fala, quando tiver dinheiro eu faço. Chegou a decair o exercício fiscal sem ter sido fiscalizado. Quem respondeu por isso? Ninguém respondeu, né? Então, a ideia do orçamento mínimo para o Comitê Gestor, tanto do ICMS quanto do ISS, é para profissionalizar esse Comitê Gestor, para prover o melhor serviço de administração pública tributária para a sociedade, né? Agora, Alberto, deixa eu ir entrando só para tirar dúvidas. Claro. Ótimo. Esse Comitê Gestor, que eu achei interessante do ISS, como é que isto seria escolhido? Se tem uma briga entre capital, municípios maiores, menores... Eu acho que um dos muitos problemas da PEC 45 é não ter dado a atenção às questões federativas e de representatividade federativa. Isso tem que estar na PEC. Então, eu queria te ouvir também qual é o desenho que está sendo pensado, pelo menos, para isso. Olha, o desenho, Fernando, é pensar em entidades representativas dos municípios e, obviamente, representação por regiões do país. É algo que o desenho, a elaboração dele é em lei complementar, né? Já está no texto constitucional o embrião, vamos dizer assim, o fundamento de validade, né? Para deixar claro isso, mas é algo que tem que ser conversado e o desenho tem que me parece que ficaria muito amarrado em texto constitucional, trazer todo esse desenho detalhado para a Constituição, né? Ele tem que ser trabalhado em lei complementar, nos parece, né? A Constituição já dá o fundamento. Assegurar, né? Assegurar aos municípios representatividade, alguma fórmula seria interessante. Exato, é algo que tem que ser, a integração tem que acontecer, né? Agora, essa integração é muito mais difícil em um comitê com os 3 entes juntos, né? Que aí realmente a tendência é não haver esse equilíbrio federativo, né? A questão das sociedades uniprofissionais, assim, me parece um pouco, com todo respeito, me parece um pouco anacrônico. Nós temos um Simples Nacional que, mal ou bem, ele traz a ideia de uma progressividade em relação ao faturamento da empresa, né? É uma presunção, né? Em que a empresa pode aderir. Parece muito mais adequado com as devidas reformulações, se for o caso. Agora, não me parece correto em escritórios que às vezes que faturam centenas de milhões de reais por ano, pagar um ISS de R$1.000 por cabeça trimestralmente, né? Acho isso que fere aí a capacidade contributiva, a justiça fiscal, né? E aí, falando da questão de carga tributária, o Gustavo citou que a alíquota única do ISS traz o mesmo aumento que a PEC 45. Com perdão, Gustavo, discordo totalmente. Por quê? Porque a alíquota única do ISS é um tributo só. A PEC 45 não disse isso, não.
Eu não disse que traz o mesmo aumento de carga tributária, eu digo que traz o mesmo inaceitável, o aumento de carga tributária, não, obviamente, em volume, que um é 25% e o outro mantém as alíquotas que são aplicadas. Não, perfeito. E aí é um dado que até eu tive uma live com o Gustavo há algumas semanas, e aí um aprimoramento do projeto. Aliás, a questão do Simplificar Já traz como virtude é dialogar com a sociedade. E ao dialogar vai aprimorando também. Aquele 5,8%, Gustavo, a gente já baixou para 4% no cumulativo. Por quê? Porque a gente jogou 5,8% inicialmente naquela ideia de, não, vamos botar algo igual ao que foi oferecido para os bancos. Mas depois foi vendo bem, cara, não é justo. Então, a ideia de evitar aumento de carga tributária ao máximo nesse período. E aí oferecer para aqueles que quiserem um regime opcional cumulativo, que é o de 4%, que é similar ao 3,65%. O ideal seria 3,65%, né? Agora, me explica a alíquota de 12%. É que o 3,65% do PIS/COFINS é por dentro, né? Então, assim, também não me parece correto manter 3,65%, que a efetiva vai ser menor do que a efetiva atual, né? Então, me parece que jogar por fora, se você jogar para fora o tributo, tem que aumentar um pouco a alíquota, sem contar o fato de que não vai ter mais ISS ou ICMS na sua própria base de cálculo. Por isso que a gente chegou a 4%. E já fizemos as contas, Gustavo, já fizemos as contas no pacote, pensando em prestadores de serviço. ISS, a CBS, serviços na nossa proposta e a geração parcial da folha, a tendência é não haver carga tributária, né? Ou seja, mesmo que aumente a alíquota do ISS, né? Então, tem que olhar o pacote como um todo. Lembrando que a folha é um ônus muito grande para muitas empresas. Então, olhando esse pacote como um todo, e nesse pacote como um todo, manter ao máximo possível a carga tributária. Isso é bem diferente do que a PEC 45 propõe, porque ela vem com um manual e dizer que a alíquota única é a quintessência da modernidade da tributação número 1, da tributação do consumo, né? Os 12%? Os 12% aí a gente não tem os dados que a Receita Federal tem, né? É uma boa pergunta para os colegas da Receita, né? Se eles me derem os dados, que aliás é um outro problema, que a gente pretende um cadastro único, não é concebível numa federação ficar a gente pedindo, pelo amor de Deus, para a Receita Federal, não me dá aí, vamos fazer um convênio para você me compartilhar a base. A gente conversando com o pessoal da CNA, por exemplo, não é crível que queiram obrigar o produtor rural, 98% da base da CNA, a ele tem que se pejotizar. Porque a Receita fica nessa, não, pejotiza para poder, senão você não existe para mim. Poxa, será que é necessário isso? Por que não pode ter o CPF dele numa base única e com o CPF dele as obrigações tributárias todas? Isso é viável com um sistema único, né? Então, esse diálogo que tem que ter aprimoramento de base unificada entre os três entes para não ficar o contribuinte entregando 3 vezes a mesma coisa, né? Roberto, a gente pode dizer, então, que o 12% vocês pegaram carona do projeto da PEC 45? O mundo é perfeito, né? A gente não pode também chutar. Vamos contar que a Receita vai mostrar o dado em algum momento. A gente pode corrigir com ela. Alberto, me conta uma coisa aqui, na carona das críticas do Gustavo. Você diria que, se fosse implantado, tal como está hoje, já vi que é um projeto de construção, mas se no modelo que você acabou de nos apresentar, se isto fosse implantado por um estalar de dedos, haveria aumento de carga tributária? Claro que vai ter ajuste, o Gustavo apontou muito bem, vai ter os escritórios, os profissionais liberais, claro, isso a gente já sabe. Mas eu digo, dentro desse desenho, se fosse implantado, haveria aumento? Não, sabe por quê, Scarpa? A gente está conversando com o setor de serviços, com representantes do SEBRAS e de vários outros, e dialogando justamente essa correção do 5,8 para o 4 foi exemplo disso. E ainda em relação ao ISS, uma eventual correção, o ISS sim a gente propõe uma transição de 10 anos, porque é algo factível você colocar essa transição. Por quê? Porque o range de alíquota é muito menor, de 2 a 5. No ICMS, tem estado que cobra 30%, né, de algumas atividades. Então, no ISS, como o range de alíquota é muito estreito, 2 a 5, você consegue trabalhar dentro dessa margem de forma a oferecer algo que não só o compartimento origem e destino, que você com isso evita os municípios maiores arrecadadores de ISS tenham perda, né? Permite aos municípios menores ganharem um pouco mais de arrecadação e, em relação ao contribuinte, eventualmente diluir em 10 anos essa diferença entre o destino e a origem. Então, é algo muito, muito mais palatável, não tem nem comparação
do que a Roberto, PEC. a gente poderia dizer que isto seria um ensaio de não de um IVA dual, mas de um IVA Trial. trido, faltou a palavra para mim. Não, porque não é IVA. Ensaio. O ISS não é IVA, Fernando, então não pode ser. Pois é, Precisa ele não não está cumulativo. tentando IVA. mudar para isto. O ministro Paulo Guedes chegou a falar isso, né? Mas para transformar em IVA é só dar o crédito do ISS no ICMS, dos dois no federal. Aí você tem um IVA trial. O que tem de interessante na proposta, e eu acho isso fundamental, é que ela exige estruturas de governança nos níveis de poder. Ou seja, o problema é você botar a União na sala dos estados ou botar os estados na sala dos municípios. Porque aí todo mundo sabe que engole. Então, quando o Concefaz fez a primeira proposta e falou assim, no comitê gestor não pode ter União, ele estava certo. Porque se você botar União, engole o resto. É a mesma coisa de você ter uma turma de pitbull e resolve botar um leão lá dentro. Acabou o pitbull. Né? Então, essa questão não funciona. O que tem de positivo na proposta é criar estruturas de governança em cada esfera de poder com normas complementares, regularizando. Ou seja, você começa a dar o primeiro passo na direção correta. Mas o resto centralizado do mesmo jeito. Não importa. Não importa. Mas a gestão é feita. A gestão é feita. Eu quero criar o tributo. Eu quero criar as regras do tributo. Eu não quero gestão. Eu quero que poder de tributar implica você criar as regras da incidência do tributo. Você pode fazer a norma que for, que com o passar dos anos o tributo vai criar arestas, vai criar necessidades de regulamentação. Mas para isso tem que ter legislativo atuante, para fazer os ajustes cabíveis, não tem dúvida, ao longo do tempo. Ou senhores, a regulamentação, né? Cai na regulamentação. Cautela, porque o Alberto está insistindo nessa história de que os órgãos serão apenas regulamentadores. O CONFAS também era. E a coisa degringolou, como a gente sabe. Mas isso aí é uma deturpação do sistema. Claro, isso é uma deturpação do sistema. Vamos só estar atentos. Senhores, chegamos às 10. Acho que tivemos pouco tempo para debate. Vejo até que o Edson está com a mão levantada. Peço desculpas, mas vamos fechar no horário marcado. Acho que é um belo tema para a gente voltar a seu tempo e modo, mas agradeço ao Alberto pela clara exposição e ao Gustavo pelas críticas acerbas que fazem com que a gente reflita muito mais. Um ponto muito importante desse nosso debate foi colocado pelo Alberto, que é um projeto em construção. Não é daquelas coisas que são colocadas e goela abaixo dentro do Congresso ou a partir do Congresso. Então, agradeço muito, acho que isso foi um debate rico, até para a gente compreender um pouco melhor um projeto que tem, desde o nome, uma coisa muito interessante, que é simplifica já, é um negócio cativante. A gente tem que ver onde é que ele está complicando, porque simplificando a gente já viu, não tem dúvida. Tá certo? Pessoal, agradeço ao Alberto, agradeço ao Gustavo, agradeço a Obrigado, Fernando. Nos encontramos na semana que vem, quem tiver disponibilidade para nosso bate-papo vai ser muito interessante. Agradeço a turma, o USP, o FMG também, que está aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem bem com a semana. Obrigado.